Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, eu sou pastor da Igreja Batista Independente da Fazendinha. Nós somos membros da Convenção Batista Independente, que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igreja, anunciando o evangelho, enviando missionários para todo o mundo. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração e eu creio que Deus já tenha falado poderosamente ao seu coração. Essa reta final, ela é a consolidação daquilo que nós temos falado durante todo esse período e eu espero que Deus esteja alimentando o seu coração. Os vídeos ficarão disponíveis na nossa playlist, se inscreve no canal aí, você vai poder assistir à vontade, né? Esse ano nós estamos falando sobre ser transformados e isso tem sido bênção nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo quanto tu tem feito e pedimos que o teu Espírito continue essa obra e que nós possamos entender a necessidade de sermos verdadeiramente transformados e que haja poder em nós e que nós sejamos úteis ao teu reino pela transformação. A transformação nos torna úteis e nós queremos ir mais além. Queremos te servir com alegria e ver a tua mão poderosa atuando em nós. Assim te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém, louvado seja Deus. Que maravilha, né, irmãos? Nós podermos participar dessa campanha. Vejamos o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos 4 e 5. Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Louvado seja Deus. Que coisa interessantíssima, né? Nós estamos diante de uma passagem interessante quando João Batista está preso, né, depois de denunciar o pecado de Herodes, e ele é levado à prisão. E ali a gente percebe que já é o ponto final do seu ministério. Ele vai ser morto, decapitado ali, mas antes ele vive uma angústia tremenda da incerteza da conclusão do seu ministério. Será que eu preguei o suficiente? Será que já era o tempo suficiente dessa mensagem? Será que falta alguma coisa? Será que eu não falei alguma coisa que precisava ser dita? E aí então ele entra em cena e envia um dos seus discípulos até Jesus e pergunta: tu é o Messias que havia de vir ou devemos esperar algum outro? E Jesus ele responde de uma forma muito poderosa: ora, diga a ele que o que você está vendo aqui, os cegos veem, os coxos andam, né? E o evangelho da misericórdia, da graça, as boas novas é anunciada aos pobres. Ora, o ministério do Senhor Jesus é marcado por uma grande manifestação de poder, uma grande manifestação de glória. Nós vemos em muitos dos seus episódios, onde Jesus ele chega em determinado lugar, um dos feitos que mais chama a atenção é o dom de curar. O Senhor Jesus ele carrega sobre si a autoridade de repreender a enfermidade. Por quê? A Bíblia vai nos dizer que nós, quando vivemos a experiência de pecado em Adão, nós fomos legados à morte. Com a morte, com o pecado, a morte entra na humanidade e nós começamos a conhecer a doença, a enfermidade. E isso tudo é fruto do pecado que habita na nossa natureza. Nós, como seres humanos, somos degenerados, né? Por conta dessa natureza pecaminosa que vai nos corroendo. Mas o ministério do Senhor Jesus é evidente e ele leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Por quê? Porque ele é aquele que aniquila o poder do pecado. João Batista, ele diz para Jesus, ele diz diante de Jesus o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele tira o pecado, ele tira o poder do pecado. E uma das manifestações mais visíveis do pecado é a enfermidade. E Jesus ele vem realmente mostrando a eficácia do seu ministério, se tornando um instrumento de cura, repreendendo o poder da enfermidade que destrói a natureza humana. Ora, mas é evidente que na grande maioria, eu vou dizer na totalidade dos seus feitos em relação à cura, Jesus ele expressa algo muito interessante. Ele chega diante dos enfermos, muitas vezes, e os pergunta, né, o que quer que eu faça, e ali ele opera aquele milagre, e ele diz uma frase muito interessante: a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé.
essa expressão é comum, é visível, é notada na maioria, eu vou dizer praticamente na totalidade dos milagres de cura que o Senhor Jesus realiza. Quando ele fala isso, ele está dizendo que existe uma operação sinérgica, aonde de um lado ele traz o poder curador, mas ele traz também o poder salvador. A cura está diretamente associada com a eficácia da obra na cruz. A cura divina está diretamente conectada à convicção, à fé, à entrega da sua vida nas mãos de Jesus. O poder de curar, os dons de curar são trazidos pelo próprio Senhor Jesus para a vida do homem, que pode fazer coisas maravilhosas. No vídeo anterior nós falamos que a fé abre as portas do milagre, abre as portas do invisível, abre as portas do impossível, mas essa fé precisa estar em Jesus. E ora, o primeiro degrau da fé em Jesus é a sua aceitação, a sua decisão por Cristo. Quantas coisas o Senhor quer fazer nas nossas vidas, como Ele quer curar a nossa alma, como Ele quer curar a nossa mente, como Ele quer curar o nosso corpo físico, mas nós precisamos da fé em Jesus. Você já manifestou essa fé hoje? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus e pediu para que Ele fosse o seu pastor? Como diz Davi no Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor, aquele que me conduz, aquele que guia a minha vida. Você buscou uma transformação pela aproximação do Senhor Jesus através da fé? Eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz para me perdoar, morreu no meu lugar para carregar o meu pecado. Ele cumpriu todo o argumento da lei para que nós tivéssemos a liberdade de ser curados. Deus tem cura para a sua vida, mas é necessário você apresentar a sua fé diante do seu pedido. A sua fé, não a fé só de que você vai receber a cura para viver em paz, mas a fé de que você vai vir a Jerusalém celestial, a fé de aceitar Jesus como seu Salvador. Quantas pessoas se aproximam de Jesus e querem a cura apenas para viver nos seus deleites, aproveitar nas suas noitadas, nos seus pecados. Mas aqui nós estamos falando de algo mais profundo. Nós estamos falando de sermos vivos para então sermos curados, sermos salvos para então sermos sarados. E é isso que a palavra de Deus está nos propondo nessa noite. Que Deus possa te dar uma experiência de cura, mas primeiramente, antes da cura física, essas pessoas que ouviram de Jesus dizer, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, ela primeiramente trabalhou a sua alma, a sua fé primeiramente trabalhou a sua salvação, e aí então veio a cura. Que você possa ser salvo e então curado para a glória de Jesus. Amém.